Bora lá então para a revisão aqui do dia. Dólar, dia 18 de setembro, um dia maravilhoso. Tô sendo irônica, porque foi horrível. Não que eu tenha tomado stop, mas graficamente horrível, nada a ser feito. Começando com o primeiro candle aqui do dia. Agora que eu comentei isso, vou ter que mostrar a boleta, né? Pelo menos a conta real aqui, não. Depois tem que abrir o Profit One. Voltando, então, geral, dia ruim. Primeiro candle do dia, candle de força vendedora, então poderia ditar a tendência do dia que realmente foi de queda. Qual foi o tipo de gap? Gap simples, mal fez um movimento já forte na abertura. Gap simples, a gente vê que a média 9, 20, 50 e 80 estavam irrelevantes desde o dia anterior, desde sexta. Só a média de 200 aqui para demonstrar a força. E aí no final de sexta chegou a reagir um pouco aqui com a força da 200. E hoje, já no primeiro candle também, foi a reação da 200. E aí nós tínhamos um caixote, que era esse caixote aqui, que esse fundo estava sendo muito forte, mas tinha muita liquidez. A questão da liquidez é, se eu estou comprada, tende a posicionar stop aqui. O stop de quem está na compra é venda, então é uma região interessante para ser rompida. E aí o preço por price action fez aqui como se fosse uma barra ignorada e já rompeu o mínima do dia, mas por análise técnica sem gatilhos, sem gatilho de médias. Chega nessa região desse fundo de forma esticada, aí a gente poderia pensar nossos critérios da contratendência aqui? Até pode, só que tem um porém. Os critérios da contratendência, neste caso aqui, não seria tão interessante porque o preço veio dali e já cruzou a 9 aqui nesse candle 3. Era interessante que já tivesse abaixo da 9, então a gente não tem aquela força toda esticada realmente. Então, de esticado, só 2 candles. Eu sei que está sem tocar a média 9, só que o movimento veio dali e já cruzou rápido. As melhores contra a tendência aqui, infelizmente, não são assim. E pensar em confluência. O que tinha aqui para segurar essa região? Não tinha variação próxima. A próxima estava lá embaixo ainda, estava longe. Do primeiro candle jogar para baixo. Posso até considerar primeiro alvo, mas o que mais? O que mais que tinha aqui? Nada. Então, não tem confluência. E aí, candle gatilho. Se pensasse fazer uma operação, deixa eu ver, candle gatilho. Um PFR muito pequenininho, 2 pontinhos e meio praticamente. Nos 5 minutos foi um inside que não é tão interessante para contra tendência. O preço acabou indo, mas não o suficiente para dar muitos movimentos, né? Bateu na média de 9, bateu na média de 20, só que ambas ainda estavam sem tendência relevante. De qualquer forma, se a gente pensar que isso aqui foi um pullback de médias, eu já acho um pouco arriscado pensar que foi, mas vamos considerar que foi. Esse pullback aqui foi bem agressivo, bem profundo aqui, então na média de 20, né? E aí, se a pessoa quer entrar depois na venda, não dá para entrar nesse candle 9 direto. A gente tem que ver a força de como que está o movimento do pullback. E aí, um candle interessante de gatilho seria, por exemplo, nesse candle 14 aqui. Mas não entrar no 14, porque o 14 foi feio. Podemos filtrar para 2? Aí, o 2 minutos na minha visão aqui, nessa região. Esse 28 tá atrasado. 30, 33 já acho perigoso, porque essa região estava comentando, estava demorando para cair. Tentou cair aqui, claro que ele estava esticado, subiu, tentou cair, não foi, tentou cair, não foi, tentou cair, não foi, tentou cair, não foi. Por que diabos eu vou caçar gatilho agora no 14? Na região pelo 2 minutos? E para que eu vou entrar no 15, que já está super afastado da região daqui da média? E aí eu já perco todo o risco retorno dessa operação. Inclusive, nível de variação estava bem próximo aqui embaixo. 15 não é gatilho mais. Tinha que ser nessa região aqui, 12, 13... Não formou, infelizmente, um bom candle gatilho. Caiu, não suficiente, bateu na média de 9, deu aqui um trade gatilho falso de venda, a gente não entra nesse aqui. Poder pensar aqui num gatilho de compra, poderia, porém, em 2 minutos, não tem. Gatilho, tudo foi movimento de candle comprador para subir, não teve gatilho de respiro e depois um candle de compra. Rompeu as médias. Já era possível de ser rompido, porque não estava claramente ainda em tendência, rompeu o VWAP e respeitou aqui região de 50%. Voltou, rompeu todas as médias antes disso. 25 é gatilho. O cruzamento 9,20 foi no candle 24. 25 poderia ser gatilho? Se a gente acha que é gatilho,
Stop pelo menos no 25. Vamos mensurar a retração. Aqui. A gente teria exatamente 1 para 1. Estamos, assim, operando a favor das médias aqui? Não, está tudo na minha cara aqui, essa região toda. Então, muito, muito, muito arriscado esse tipo de contratendência após o cruzamento da 9 com a 20 aqui, de um mercado que não estava ainda claramente em tendência, veio de um mercado lateral e aí fez o rompimento. Então, ainda não é uma tendência macro. Respeitou 50%, voltou. 9 cruzou para baixo. Penso em venda no 31? Não, não tem médias aqui ancorando. Rompeu mínima, com dificuldade. Travou aqui em região de 0,5% de baixa. Algo a ser feito? Nada a ser feito aqui. Fez um pullback e troca de polaridade com esse último fundo. Tentou cair, dificuldade, não ia. Por que eu vou entrar na 46 que nem é candle bonito? Não tem o que ser feito. Testa de novo média de 20. Aqui parece que estava já caindo em forma de canal. Inclusive eu tenho aqui demarcado esse canalzinho. E esse canal depois foi rompido de lado. Média de 50 chegou. A impulsão da 50 foi isso aqui. Quando volta, possivelmente ela vai ser rompida. E foi. Mas nada a ser feito. E aí começou a trap zone. Depois chegou nessa região aqui de novo. Que poderia ser retração dessa pernada atualizada agora. Primeiro nível de retração. E finalizou aqui em trap zone da 20 com 200. Então, no geral, eu não vi nada a ser feito no dia de hoje no dólar. Gráfico branco aqui, não vejo nenhuma sequência relevante de venda ou de compra. Apenas um canal. E se eu olhar praticamente o range da máxima e mínima hoje, a gente teve apenas 38 pontos, o que não é uma média interessante. Mas sexta-feira foi 1000 vezes pior. Só 20 pontos, Deus me livre. Então, no geral, na minha visão, eu não vi nenhum gatilho seguro hoje. Fiquei bem de olho nessa região aqui na hora, mas fechou feio. 2 minutos eu comentei que estava demorando demais para reagir e cair. E essa trava aqui, eu vou explicar no estudo semanal por que essa trava era tão forte. Então, fazendo um estudo aqui para amanhã, o diário do dólar tentou renovar esse fundo aqui. E aí eu comentei no estudo semanal, inclusive postei hoje no YouTube também, que essa região de fundo aqui vai ser determinante para poder definir uma direção. Será que vai ser um topo duplo ou vai ser uma lateralidade? Vai testar esse topo aqui de novo. Por enquanto, esse fundo aqui foi respeitado no dia de hoje, não renovou mínima. E esse fundo é relevante e é por isso que eu tenho ele aqui marcado. Vou até deixar um pouco mais atualizado para marcar exatamente o fundozinho desse candle. Então, a gente não teve o rompimento ainda definitivo dessa região. Se a gente olhar em relação ao semanal, segue a mesma visão do diário praticamente, mas não vou adentrar muitos detalhes igual eu fiz ontem na análise. Dos 60 minutos, o que a gente pode perceber aqui que está começando a fazer uma deriva aqui nessa região desse fundo. Essa deriva nessa região desse fundo é bem perigoso, pode pegar ambas direções. E aí, deixa eu ver o que eu faço agora, se eu marco um canalzinho ou se eu deixo sem. Vou marcar o canalzinho, deixar marcado mesmo. E esse caixote aqui eu já posso tirar ele, porque ele foi em relação ao dia de sexta-feira. Então a gente pode ver que esse fundo aqui é muito, muito forte. Já tem uma pressão compradora, só que ao mesmo tempo que tem uma pressão compradora, tem liquidez para poder romper. Então aqui, nessa mínima, possivelmente vai ter muitas ordens posicionadas. Fiquem atentos que ainda pode dar gatilho de venda nessa região. Pelo 15 minutos a gente vê melhor esse canal. Esse canal de baixa vai ser bem relevante. Vai ser bem chato se romper esse fundo aqui em forma de canal. É interessante que tenha uma tendência esticada. E aí, olhando pelos 5 minutos, que tipo de movimento que a gente pode esperar para amanhã? Eu não vejo a 9, nem 20, nem 50, nem 80 relevante. No máximo a 200 que ela reagiu aqui. Probabilidades, vamos supor que a 200 reaja de novo, junto com a LT do canal, e joga o preço para baixo. Para pensar em venda dentro do canal, tem que tomar muito cuidado, porque é o canal que está forte e não as médias. Para pensar em venda, espera romper esse fundo aqui. E aí, pode ser também que a gente pense uma pré-tendência aqui. Vamos supor que a 9, a 20 se alinha, a gente pega um gatilhozinho de venda
de pré-tendência? Pode, dá tempo das médias fazerem isso, porque o preço fechou com uma distância em relação à mínima aqui. Pode fazer isso. E se não der tempo, podemos pensar no pós-rompimento aqui desse fundo. E aí a possibilidade de compra, igual eu comentei hoje, somente acima da 200. 200 ainda está direcionando o preço para baixo. Eu posso pensar em price action, bate na LT, faço uma compra. Isso é price action básico. Até que ponto que a CLT vai respeitar? Então, eu opero análise técnica, eu não faço esse tipo de operação aqui. Vai servir como confluência caso, vamos supor, o preço amanhã abra de forma muito esticada, tipo um gap aqui, normal, e já vai caindo reto. E aí bate nesse fundo, eu posso traçar projeção, espelhamento, eu vejo que aqui tem confluência e ainda bate com a SLT. Posso pensar na contratendência, a reversão? Posso. Aí nesse caso eu posso usar a LT a nosso favor. Mas tem que ter os critérios de contratendência, eu não opero somente price action. Tomar cuidado então, porque o dólar está nesse canal, tenham marcado aí. E a média de 200 vai ser o gatilho, o contexto, né? O gatilho para pensar em compra, acima. E ela, enquanto estiver ancorando, é melhor vendas. Mas vendas, tomar cuidado em operação no meio de média sem tendência. É interessante que rompa a mínima aqui. Já em relação agora ao índice, relembrando aqui, eu comentei na análise semanal que essa região desse caixote vermelho era determinante para confirmar se quebraria a estrutura de baixa ou se continuaria ainda o movimento de alta. Desculpa, se quebraria a estrutura de alta e se continuaria o movimento de alta. Então, a gente tem aqui a tendência, né? Tá subindo, corrigindo, sobe, corrige. E aí, esse ponto aqui era determinante. Ainda não houve o rompimento efetivo dessa região. Então, a gente via sobe, corrige, começou a falhar, bate, não conseguiu subir, bate de novo. Tá começando a formar uma figura aqui. Essa região aqui se torna extremamente importante. Rompida, a gente vê uma correção mais forte de queda, voltando para essa grande lateralidade que a gente tem nos 60 minutos. E aí a figura que está sendo formada aqui no 60 é de um ombro, cabeça, ombro. O segundo ombro foi formado hoje. Então se torna muito mais interessante acreditar nesse rompimento aqui. Mas vamos abrir o leque do tempo gráfico e ver o que está acontecendo no tempo gráfico maior? No maior aqui, a gente vê o pullback, né, no semanal, que pode dar continuidade ao movimento de alta. E aí, força compradora ainda está predominante no semanal. Isso aqui pode ser apenas uma trava para voltar a subir. Podemos ter essa possibilidade, mas eu vejo isso aqui como uma região de liquidez mais interessante. E aí, se eu for olhar agora 15 minutos, o movimento foi bem errático hoje. Sobe, desce. Zigue-zague terrível, muito perigoso. Tinha um canal aqui de sexta-feira. Se eu duplicasse, meio que respeitou, mas agora pouco me importa esse canal. E aí o que eu preciso tomar cuidado é apenas basicamente essas duas regiões aqui. Essa da linha preta do topo do caixote e essa daqui da quebra da estrutura do movimento de alta. Então essa região aqui era bem importante para o dia de hoje. E aí filtrando aqui para os 5 minutos. A gente vê aqui o primeiro candle do dia de força compradora, praticamente mal teve sombra. Gap simples, não houve rompimento, só que estava dentro desse canal de baixa aqui do dia anterior. E aí já abriu querendo romper, fez um pullback de VWAP e já foi subindo. Não vejo alguma coisa que ia ser feito? Não, tá uma bagunça de médias. Preciso que elas se afastem, criem tendência e alinhem. Subiu, região da média 200, não vejo nada a ser feito. Faz um pullback aqui de média, você começa a visualizar que sim, as médias de 9 e 20 começaram aqui como uma tendência. Fez um PC, só que é um PC inoperável. E aí teve alta volatilidade do preço na tentativa do rompimento da média 200. A 200 estava como? Inclinada, reta. Quando ela está inclinada dessa forma, ela tende a não respeitar tanto, mas operar em torno dela ainda tende a ser perigoso. Travou nesse topo, que corresponde, se eu pegar do primeiro candle para cima, 161. E também se eu marcar retração desta pernada aqui, junto com a mínima do dia até aquele momento, era 61 também de retração. E se eu considerar aqui um 0,5% de alta também, e aí formou um mega 1, 2, 3 de queda, só que nada a ser feito.
ainda região da média 200, chegou de forma esticada, caiu rompendo mínima, rompeu, pegou liquidez. Não vejo possibilidade de gatilho aqui, falta confluências, tá? Para bater nossa contra-tendência, poderia ser aqui embaixo. Teve um PFR, fiquei até com o dedo coçando. Tinha a LT do canal aqui passando também, estava bem próximo da LT do canal. E aí a gente podia marcar daqui para baixo, era a região de 100%. PFRzinho, só que por que eu fiquei com o pé atrás? Justamente porque essa região aqui poderia ser o quê? Um respiro para atrair varejo e depois joga o preço para baixo. Só que acabou que esse mega respiro foi desse tamanho, para depois ir para baixo. Não foi apenas esse candle. Se não tivesse uma região tão líquida assim, eu até pensaria aqui numa compra, mas admito que hoje eu fiquei bastante com o pé atrás nesse PFR. Que pena, né? Porque acabaria acionando e teria dado bons pontos aqui, até porque a primeira parcial média de 9, próximo de primeiro nível de retração, depois 50%, 61, se conseguisse carregar era até a região de topo do dia. E aí o preço cruzou as médias para cima do mesmo jeito que cruzou para baixo. Poderia ver o 33 como candle bonitinho? O Fabrício até chegou a perguntar na hora. O candle em si, se eu olhar apenas esse movimento aqui recente. Ai, que lindo, é um pullback na 9 para voltar a subir. Bonito, só que está em região 200. Agora vamos ampliar o gráfico e ver o caos que está aqui. Nossa, rompeu para baixo, rompeu para cima. Tem média em tendência? Não. Então vamos esperar o rompimento da máxima. Rompeu a máxima? Não. Fez um pullback, que eu não acho que é pullback da 9, está irrelevante. Volta e fez um topo duplo aqui. Esse topo duplo, se eu marcar a projeção desse topo com esse fundo aqui, 100% foi cravado junto com retração dessa pernada aqui. Não chegou de forma esticada para preencher os critérios da reversão aqui, então a gente não faz nada nessa região. Fez um pullback na média 9, aí o pessoal estava comentando, tá aí na possibilidade de pensar numa venda aqui, quem sabe. Operar a venda aqui no meio desse gráfico. Um perigo enorme, enorme. Venda no meio desse gráfico com essa força compradora aqui. Aí travou nesse 61 de retração, tentou subir, ficou em faixa de Gaza, entre primeiro e terceiro nível. Média de 9,20 irrelevante. Cruzou para cima e cruzou para baixo. Espera o rompimento da mínima. Rompeu o mínimo, fez um pullback lindo e deu esse 82. Aí fica a critério de vocês, porque eu ainda acho que operar no meio de gráfico ainda poderia ser perigoso. Claro que talvez fazer uma operação buscando poucos pontinhos poderia ser interessante, mas se você pensar em alvos longos, aqui poderia ser um grande perigo. Toda essa região de 2/3 aqui. Acabou indo fazer o quê? Mas eu não vejo como gatilho, acho perigoso. Pelo jeito como a 9 e 20 estavam aqui e acabou batendo exatamente no fundo. Podemos pensar em reversão? Outra questão aqui, que igual eu pensei aqui, por que eu vou caçar reversão aqui se aqui eu não entrei? Porque se eu for pensar aqui, eu teria que ter entrado aqui. Aqui confirmou a minha análise que eu esperava que acontecesse aqui, que era um respiro falso para continuar caindo. E aí renovou o fundo, travou nessa região, que pode ser do primeiro candle para baixo. Opa! Região de 61. Deixa eu ver se bate com variação. Variação não. Poderia pegar desta espelhamento aqui, mas também teria pego todos os alvos. Então eu não vejo muita coisa para segurar nessa região, a não ser, deixa eu mostrar, a LT do canal aqui de novo, do dia anterior. Poderia ser a região e mesmo assim, olhe lá, tá? E aí um outro comentário, nós tínhamos aqui, deixa eu puxar, o alargamento, que até a Priscila chegou a comentar mais cedo. O alargamento, por mais que eu não veja como um bom alargamento, porque teve esse vácuo aqui, essa LT ainda está sendo relevante. Então, região importante. E o preço simplesmente voltou para cima desse caixote vermelho que eu tenho marcado. Então, fez um zigue-zague que eu acabei mostrando pelo fluxo o que aconteceu. Graficamente, então, eu não vi nenhum gatilho seguro. Fiquei com o dedo coçando nesse PFR aqui, mas poderia muito bem ter gerado esse stop como gerou aqui. Então, mas deu certo, tá, mas poderia ter dado errado. E aqui deu. Aqui foi um exemplo que deu e eu acho que deu gatilho pelo 2 minutos aqui. Aqui, ó, foi uma 1, 2, 3 de compra. Teria dado stop, teria risco retorno para entrar. Mas deu stop e poderia ter dado aqui. Então, se eu evitei de fazer aqui, por que eu vou operar aqui? Teria dado stop, voltou, fez pullback, a gente não entra nesse 98, passou para cima das médias e infelizmente já era fim do pregão aqui. E aí
Então, no dia eu não vi nada, pelo menos no operacional, nada seguro. Esse 82 aqui, se alguém pensou em fazer a operação, perfeito. Mas tinha que tomar muito cuidado, porque estava operando no meio de gráfico contra uma força compradora possivelmente bem forte aqui. Mas se a pessoa entendesse de fluxo, talvez ela ia entender que poderia ter buscado fundo mesmo, como realmente buscou. Então, se fez essa operação aqui, vou entender a visão da pessoa. Troca de polaridade com um topo duplo de continuidade, porque aqui atrás foi de reversão, aqui foi de continuidade. Troca de polaridade e gatilhozinho. Então aqui eu vou aceitar. Então, explicando a situação do fluxo, o que aconteceu aqui hoje. A gente teve um movimento de alta bem assim difícil de subir, até por volta de 9,45, e a gente viu o que aconteceu nesse movimento. XP vendeu até quase 9,45, foi exatamente esse fundo aqui e esse topo, e o BS comprou. E aí a gente teve um certo movimento de correçãozinha aqui na hora que abriu a vista, que foi justamente esse movimento aqui, que trouxe muita manipulação aqui, achando talvez que era queda. Algumas pessoas podem ter sido estopadas. E aí houve uma alta volatilidade, tanto é que o Diego comentou na hora que o volume foi muito alto nesse candle aqui, realmente foi, porque a gente pode ver o que aconteceu. Na hora que houve essa mini correçãozinha, aí o BS foi para a ponta da venda realizando um pouco de contrato. E a XP foi para a ponta da compra dando liquidez. Depois, o que aconteceu? Aí o BS entrou mais contratos na compra, que foi exatamente esse pico aqui, às 10h30. 10h30 chegou aqui praticamente cobertura do à vista, e o BS socou o contrato na venda, e a XP, na parceria, entrou na compra. E aí exatamente aqui às 11 horas praticamente, vamos ver 11 horas... Aqui nesse fundo a gente começa a ver o movimento inverso, e o BS começa a comprar e XP começa a vender. E aí foi esse movimento de alta. 11,50 foi a trava. Vamos ver aqui onde que foi essa trava, exatamente 11,50. Ficou travando aqui, tentativa de criação de um topo maior, e a partir de meio-dia e 50, aqui mais ou menos meio-dia e 40, aí o BS entra na venda de novo, só que a XP não com aquele volume todo que ela estava no início do dia. Por isso que a queda não foi tão forte como foi essa do início do dia. A gente vê que a XP subiu de forma mais lenta. E aí chegou nesse movimento aqui, a gente vê que aí o BS entrou mais na venda, porque foi na hora que ela renovou a mínima dos contratos. Ela queria entrar na posição da venda. Às 16 horas, vamos passar aqui para frente, foi quando houve aqui o rompimento da mínima do dia, pegou liquidez e a XP deu liquidez para ela na compra. Chegou nesse fundo, exatamente 4h30, aqui 4h30, e o BS voltou para a ponta da compra. E aí o preço subiu e XP dando liquidez. Exatamente a parceria aqui, o dia todo, movimento muito claro que aconteceu. As duas levaram o preço. Quem levou exatamente e o BS? A liquidez foi a XP. Como solicitado aqui então, ressaltando novamente esse candle 82, um outro desconforto dessa região é o tamanho do candle. O tamanho do candle, que ele parece um candle bostinha diante do movimento todo aqui atrás. Então, muito perigoso por isso também. E ressaltando a questão de operar no meio de gráfico. Vamos supor, desenhando uma tendência. Tendência de alta. Pernada de impulsão, correção, impulsão de novo. Aí a pessoa está querendo pensar numa venda. Aí essa região que está operando é como se fosse isso aqui, ó. Essa venda aqui. Muito perigoso. Pensar numa venda nessa regiãozinha, no rompimento, sendo que tem uma pernada maior aqui. Então, se eu desenhar sem olhar o que aconteceu na sexta-feira, vamos olhar apenas essa pernada recente. Impulsão. Tentou subir, falhou, vai cair. Meio de gráfico, ainda tendência de alta, ainda mais que se eu dar um zoom maior ainda, nós estamos operando em movimento de alta. Então, isso aqui tudo é um grande movimento de alta. Caçar operações de venda é interessante nessas correções aqui, quando está bem esticado. A gente pode pensar numa venda em topo, quando está esticado. No meio já é perigoso, porque você está em tendência de alta, vai travar para voltar a subir. E compra.
compra. Posso pensar no meio desse caminho, no meio. Posso pensar exatamente aqui, posso pensar no meio do caminho, no meio do caminho. Aqui já tá ficando esticado, então venda somente aqui no topo. Compra, volta a ser aqui, compra, compra, aí o movimento sobe. Corrige, isso aqui é correção. Posso pensar em venda nesse topo. Compras aqui depois. Estica, posso pensar em compra, compra, compra. Tá esticado, posso pensar em venda no topo. Tentou subir, falhou. Quebrou esse último fundo. Posso pensar em vendas? Melhor esperar um pullbackzinho, né? E aí o preço cai reto. Aqui ainda é região macro de compra. Essa região se torna uma troca de polaridade. Gap de alta. Fez um movimento de alta. Posso pensar em compra? Posso. Voltou à estrutura de alta. Compra. Compra. Tá esticado. Posso pensar em venda. Tentou subir, não foi. Volta. Fez um topo menor, tá travando demais e aí rompeu esse último fundo. Posso pensar em venda? Desde que faça a troca de polaridade. Teve movimento bom no Intra 5 aqui? Canal. Canal. E essa região se torna ainda região de compra. O dia de hoje, tentou subir, posso pensar em compra? Não. Venda? Não, porque está na região de compra. Posso pensar em reversão, estava bonito, né? Reversão, só que aqui essa região poderia ser mais uma liquidez para poder cair. Então aqui poderia pensar em compra se não fosse uma região tão testada ultimamente. Por exemplo, aqui seria uma interessante compra. Aqui já não é. Aqui já está sendo muito testado. Pode ser uma liquidez. Volta a subir, faz o pullback, tenta subir, não foi. Volta, cai. Por que eu vou pensar em venda se está em região de compra de novo? Venda, fica melhor rompendo essa região e agora eu posso pensar em venda. Quebrou essa estrutura aqui e eu tenho uns alvos agora mais longos para pegar. Tenho esse fundo, tenho esse fundo, tenho esse fundo. Quebrou a estrutura de alta. Então, vendas no macro, não. O candle é pequeno no Intra 5. Se pensasse em vendas com alvos curtos, até é tolerável, só que muito arriscado. Pensar em alvos longos, perigoso, mas acabou indo, né? É muito difícil eu falar uma coisa que talvez seja errado quando deu certo. Então, eu fico desconfortável vendendo essa região aqui nesse meio desse gráfico, desse movimento de alta forte. Até porque, lembrando, os 2 terços de força compradora estavam exatamente aqui nessa região que tende a travar. Aqui era o início, a ignição do movimento de alta, poderia ter travado. Eu estava até vendo o vídeo do Fábio Vlad sobre o estudo dele, análise macro, né? Ele estava até comentando da visão dele de enxergar aqui um alargamento, só que eu já não enxergo esse alargamento. Eu prefiro o alargamento macro do que esse aqui que ele está enxergando no momento. Mas quem sou eu, né? Mas ok, bonitinho e tal, mas a região onde que tá complicado. Depois, futuramente, eu posso vir a considerar esse alargamento aqui pelo Ibov. E aí, o terceiro nível de retração respeitou na sexta-feira, formou um PFR. E esse PFR foi acionado hoje. E aí, a gente pode ver uma correção maior, né? Se eu traçar agora a retração dessa pernada, o primeiro nível ainda está aqui embaixo. Então, a gente pode ver uma correção maior em relação ao índice. E relembrando, né? Voltando aqui pro diário, pelo gráfico oficial, essa região aqui dos 60 minutos, ela foi testada hoje. Se romper, haver o rompimento verdadeiro, a gente pode ter uma quebra desse movimento de alta e ver um movimento mais de baixa, e ainda mais com o oco sendo formado aqui. Já no 15 minutos, aqui eu não vejo nada interessante, pode ser uma bandeira que venha formar ainda, tá longe. E nos 5 minutos, as possibilidades de gap, vamos supor que abra sem gap, abra nessa região. Pensar em compra só em movimento acima da média 200, tá? Igual eu comentei hoje aqui do topo. Esperar o rompimento da 200 para confirmar que a tendência da estrutura de alta ainda está forte, né? Então, compras interessantes acima da 200. Ah, mas se o preço cair muito esticado? Pode pensar em contra a tendência, que no caso seria uma compra aqui. Vamos supor que abra ainda nessa região desse gap, pensar em venda. A gente pode esperar a reação primeiro da 50 com 80, joga para baixo, e aí a gente pode ter um alinhamento da 9 com a 20, pega um pullback, uma pré-tendência, ou média de 9, 20 e pega um pós-tendência. Venda. Venda nessa região aqui de topo. A gente pode usar 200 como resistência para, por exemplo, tá esticado, pega uma reversão.
Nessa região onde o mercado está um pouco travado, é muito perigoso caçar uma contratendência. É interessante as contratendências de reversão em mercado que está, por exemplo, em tendência, está bem esticado, a gente pega uma venda. Agora, o mercado que está fazendo esse zigue-zague aqui no meio, não é interessante. Então, tomar cuidado em relação a isso. E de notícia, amanhã, deixa eu me lembrar, amanhã pode ser um dia travado, tá? Porque amanhã é super quarta, decisão da taxa de juros aqui, Estados Unidos. Amanhã, 9 horas, já tem BCBR, pode movimentar. Nós temos aqui, já na madrugada, notícia importante na zona do euro. Inflação da zona do euro, pode de amanhecer tenso lá fora. 9h30 não é de movimentar essa daqui. Tem inflação no Canadá. E aí, basicamente, amanhã não tem muita notícia, mas ainda ressaltando, quarta-feira é o dia, tá? Então, pode ser que amanhã fique travado por causa da quarta-feira. E aí, em relação a minério de ferro, commodities, a gente vê hoje que teve um movimento de queda. Deixa eu olhar aqui, de 18 foi essa barra aqui, ó. Hoje é barra do movimento da madrugada. Então, foi como se fosse um doji, um candle de rejeição bem forte. E aí, pode puxar a Vale, né? Esses movimentos de queda. E hoje a Vale aqui a gente vê que houve uma queda, estava precisando mesmo, né? Porque ela estava bem esticada, guepada em região de canal de Keltner. E aí, em relação ao petróleo Brent, a gente vê que o petróleo está subindo e está chegando, daqui a pouco está chegando, $97 que eles estavam já precificando. Algumas casas estão precificando a $100 de novo. Está esticado, mas cuidado em pensar em contratendência. Está tendo candle de rejeição. E hoje, deixa eu ver a Petro hoje subiu, porque ainda o petróleo Brent ainda está subindo. E aí, em relação ao EWZ, vamos ver se o oco ainda está formado. O oco ele não foi desconfigurado, tem possibilidade ainda um ombro, cabeça, ombro, que pode jogar o índice para baixo, forçando aquela visão que eu tenho de quebra dessa estruturazinha aqui. Essa estrutura pode ser quebrada e confirmando também um ombro, cabeça, ombro, tá? Os 5 minutos do índice. O DXY, que tende a puxar o dólar, ele está subindo em forma de canal e está começando a querer corrigir. E aí, se corrigir e bater na 9, possivelmente a 9 não deve segurar. Próxima média é a 20 aqui. O S&P tá travado, por isso que o nosso Ibov também tá, mas cada um de um jeito. O nosso em alargamento lá tá bem pior, em região das médias, uma bagunça aqui. Então, era isso que eu tinha que ressaltar pro dia de hoje. Tomar cuidado, tá? Em relação a amanhã, porque é antes da famosa super quarta. A questão aqui do setup do Renko, no início do dia a gente desconsidera essa cor de venda, só que a gente está considerando a média como uma referência se pensa em compras acima ou vendas abaixo no caso de tendência. Por exemplo, compras aqui e vendas quando está abaixo. E aí na sexta-feira deu vendas. E aí hoje, compra estava na cara da média, então era arriscado. Mas acabou pagando. Então a gente vai ver se ajuda ou não ajuda em relação a essas médias. Venda, aqui já estava na cara de novo da média 200, então não estava flat. Compra, só se tivesse risco retorno que realmente tinha aqui para a média 200. Aqui já não tinha, estava na média 200 não, média 50 de 80. Tinha risco retorno, até poderia pensar. Aí, venda já não tinha, estava na cara das médias. Venda estava na cara das médias e depois, infelizmente, acabou andando. Talvez, quem sabe, não considerar as médias como requisito. Se não considerasse, teria pagado essa compra, teria pagado a venda, teria pagado a compra, não teria pago a venda, mas ok, não teria pago e depois pagou venda. Ah, meu Deus do céu. Aí aquilo, se eu tirar as médias amanhã, vai dar stop se eu tirar. Terrível. E as vagas para a minha quarta turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada, macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase 15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais?
As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord, sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutrô. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão, terá a revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da 4ª turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp, beleza? Ficaria muito feliz se você tiver interesse em participar da mentoria. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?